E olha, no início do programa, eu cometi uma gafe, eu disse que o compartilhamento era de aeronaves, talvez pelo vício por ter trabalhado com esse mercado, não é? Foi assim muito automático. Na verdade, a empresa de hoje trata de compartilhamento de embarcações. Mas por que não, né, Rodrigo? Também agregar aí essa empresa e trazer as aeronaves, a gente já trabalha com o combo. Olha, muito bem-vindo ao Convida. Uma grata satisfação te receber aqui. Obrigado, Olivia. Primeiramente, muito grato pelo teu convite. Eu estou numa posição muito estratégica, a vista daqui de cima é fantástica, deve ser muito bom trabalhar todos os dias daqui, né? É maravilhoso. E agradecer aos telespectadores a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre negócio. Bom, como nasceu a Yacht Marine? Então, a Yacht Marine nasceu de um hobby há 5 anos atrás e nós vínhamos com uma embarcação que eu comprei para mim. Eu acabei pegando no negócio uma embarcação que entrou e eu fiquei uma temporada com ela. Digamos que foi uma experiência terrível. E era um barco pequeno. As primeiras saídas eu brigava com todo mundo, era muito estressante. Tá. E viajando um pouco pelo mundo, eu descobri que esse mercado lá fora funciona diferente. O Brasil ele tem algumas características que facilitou também o compartilhamento aqui internamente, né? E nos últimos 24 meses nós investimos um pouco mais agressivo, só que o mercado comprou a ideia mais aceleradamente do que a gente investiu para fazê-la crescer. Que maravilha! Em resumo, nos últimos 18 meses, 1 ano e meio, nós demos um grande boom. Nós descobrimos que um compartilhamento náutico já existia no Brasil, porém ela especializada em pequenas embarcações. E nós investimos num nicho que estava carente, que era grandes embarcações. Então nós nos tornamos, nos últimos 12 meses, na maior empresa de compartilhamento náutico de luxo do país, com as maiores embarcações em cotas da América. Ai, que bacana isso. É um dado significativo. Pra gente, sim. Até assim, a gente, mais ou menos, né, essa informação, não sei se ainda permanece, mas que lá fora, né, nos Estados Unidos ou na Europa, é um hábito sair com a família para ficar longas horas numa embarcação, para poder interagir, para poder realmente a família ter esse momento de convivência. Já é um hábito nas famílias brasileiras ou ainda é um momento só para um lazer, para um final de semana? Como tem funcionado aqui com vocês? Então, a náutica é um pouco diferente no Brasil de como é no mundo. Vamos falar para um local mais próximo, pela América, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nos últimos dados pesquisados, analisou 17 milhões de embarcações existentes no país. O Brasil está tentando chegar a 700 mil embarcações. O Brasil está engatinhando na náutica. Sim. Isso justifica o crescimento da nossa empresa. Né? Por quê? Por que o Brasil engatinha na náutica? O Brasil engatinha na náutica porque é tudo muito caro. Você hoje olha uma pessoa com um barco, por menor que seja, a gente qualifica ele como milionário. Ele é rico porque ele tem um barco e não é assim. Ele tem uma condição financeira, ele trabalha realmente, mas a náutica é um prazer de vida, é uma opção de vida dele. Então, investir na náutica não é porque eu sou milionário, eu tenho dinheiro sobrando e vou esbanjar. A pessoa quer realmente conviver com o mar e com a família. Está melhorando muito. Eu acho que a gente evoluiu muito. Nós temos fila de espera na náutica. Se você entrar no estaleiro hoje para comprar um barco, você vai esperar 1 a 2 anos para poder comprar o teu barco novo. Por isso que as embarcações seminovas super valorizaram, subiram 60% de um ano para o outro. E você privilegia um estaleiro, uma única marca? Não. A gente privilegia produto. A gente tem um perfil brasileiro um pouco diferente do europeu e do americano na utilização. Nós gostamos mais de utilização externa do que interna. O hábito de pernoites no Brasil é muito pouco. Certo. Lá fora se pernoita muito mais. Então a gente qualifica as embarcações pelo espaço que ela oferece. Externo. Então um bom espaço de convivência, que a gente costuma dizer que são as salas, um espaço externo, uma boa plataforma e um bom fly, ele dá uma qualidade boa na embarcação para o brasileiro. Tá. Para quem não tem o hábito, mas sonha, né, e fica olhando de longe, desejando e tal, quantos lugares, assim, quando que começa a ficar legal a brincadeira? Para quantas pessoas uma embarcação? A gente está vendo aí a embarcação em primeira mão, que é a maior embarcação em cota da América Latina. Embarcação Quantos pés, Rodrigo? Essas são 80 pés. Na Europa, para o Brasil, ela é uma equivalente a uma 84 pés. Tá. Muda um pouquinho. Hoje, a gente não trabalha com embarcações menores do que 34 pés. Todas as nossas embarcações possuem 2 motores. A gente costuma brincar que quem tem 2 tem 1 e quem tem 1 não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, nunca trabalhamos com embarcação com menos de 2 motores. Ótimo. Todas as nossas embarcações possuem ar-condicionado,
gerador, chuveiro com água quente. É uma estrutura mínima de conforto. No caso dessa 80 pés, estabilizador para... A 80 pés normalmente tem estabilizador, mas como a gente está falando de um estaleiro chamado Ferretti, que é um estaleiro, um dos maiores do mundo, o peso natural dela é muito maior do que a média de um barco desse porte. Então ela te traz uma estabilidade natural dela. Dá para ser colocado um estabilizador? Dá, mas é um investimento que a gente pode depois das 4 cotas comercializadas discutir com um grupo de cotistas se é necessário ou não. Tá. Vamos detalhar um pouquinho melhor para quem está em casa e não conhece tanto a linguagem assim, né? Qual a função do estabilizador? O estabilizador é um mecanismo que, onde o barco está ali, vocês estão vendo, ele está parado na Barra Sul, em Balneário Camboriú. Se fosse um local que tivesse mais movimento na água, o barco fica balançando, que a gente chama marolando, e dá aquele enjoo nas pessoas. O estabilizador tem essa função. Internamente ele trabalha para o barco não mexer. Como a gente aqui tem poucos locais de uso, a grande verdade é que o nosso litoral ele é rico, mas ele ainda é despreparado para a náutica. A estrutura náutica ainda precisa muito obsoleta. Investimento. Um dos nossos objetivos para o próximo ano é sentar com o poder público regional para desenvolver a náutica. Não para o nosso bem, mas para o bem da região. A náutica é um investimento turístico de alto valor agregado. Para que o segmento possa crescer de maneira estruturada. Exatamente. Então, Rodrigo, a gente vai para o intervalo agora, tá? E já nós estamos de volta. Olha, se você perdeu o primeiro bloco, o nosso assunto hoje é compartilhamento de embarcações. E o meu convidado, o Rodrigo, da Yacht Marine, vai agora dizer então pra gente como é que funciona esse modelo de negócio. Qual é a proposta de vocês na linha do compartilhamento? A nossa metodologia é muito simples, a gente veio para descomplicar, né? Eu costumo dizer que o que a gente tem de mais caro no mundo, além da saúde, é o tempo. Não se compra com qualquer dinheiro que você tenha mais tempo. Então, o intuito da Yacht Marine é economizar esse bem precioso, além do dinheiro, claro, mas é economizar o tempo de quem é proprietário. Como é que funciona? Hoje a Yacht Marine se subjuga em 2 grupos, 4 cotas ou 8 cotas, na mesma embarcação. Então, você pode optar. Se você é um cliente de primeira navegação, que a gente costuma dizer, a gente instrui que ele entre num grupo de 8 cotas. Ele vai ter o máximo da economia possível e uma otimização de utilização. Se ele sentir necessidade de crescer com mais vezes e uma embarcação maior, aos poucos nós vamos acompanhando esse processo e migrando esse cliente para outras embarcações. Fazendo um upgrade. Nós temos clientes que começam numa 34 pés e hoje estão numa 80. Olha, um salto. Mas é gradativo. A gente diz que na náutica, a cada 1 ano, a sensação de quem é proprietário, que o barco dele vai diminuindo. O próprio dono do barco vai achando que o seu barco vai ficando menor. Então a gente sabe que com 2 anos é o tempo máximo que ele migra para uma embarcação maior. E o quanto ele vai poder utilizar dessa embarcação durante o ano? Qual seria a média de utilização? Num grupo de 8 cotas, ele tem direito a 48 utilizações anuais. Num grupo de 4 cotas, ele tem direito a 72 utilizações anuais. A média do brasileiro, para a gente saber se isso é pouco ou muito, é 20 vezes por ano. Qualquer uma das opções, ele está muito bem servido. Nós fornecemos toda a estrutura. Hoje, todos os nossos barcos possuem marinheiro exclusivo, próprio da embarcação. Alguns possuem auxiliar. No caso da 80, ela possui 4 pessoas na tripulação. Um comandante, uma chefe de tripulação, um chefe de cozinha e um ao imediato do comandante. São 4 pessoas servindo. Ou seja, garante um final de semana, uma temporada. É um resort. Como um resort. Sim, na 80 sim. O serviço vem agregar valor ao bem adquirido. O nosso desafio é entregar o que a gente entrega na 80 pés e se vier maiores, nas menores. Porque a gente entende que todo mundo que começa está investindo com o seu potencial máximo. Se ele tiver o prazer ali, com certeza ele vai permanecer no business. Exatamente. Nós temos camareira em todas as unidades. Todas as unidades da Yacht Marine, hoje nós temos 21 embarcações. Todas as unidades possuem camareira própria, igual um hotel. Nós temos gestor operacional, gestor de qualidade, igual um resort. Então, o sistema nosso envolve o cliente ao ponto dele chegar, às vezes nem precisar trazer o que ele vai comer, o que ele vai beber. Nós temos funcionário que faz isso. Concierge. E vai ao mercado para ele, faz escolher pessoalmente o que ele quer. Tá. Não, eu penso que no mundo, em diferentes estruturas, em diferentes investimentos, é o serviço que está fazendo a diferença. O segredo é também economizar recursos. Nós estamos no mundo de economia, de recursos naturais. Nosso planeta realmente está chegando a um determinado momento que não vai sobrar recursos naturais. O compartilhamento, eu consigo com um barco atender 8 pessoas. Tá. Não, e vamos considerar a logística, né, desse proprietário dessa cota, que se ele mora aqui, ok.
Se ele vem de um outro estado, A grande maioria vem de fora. ele quer economizar esse tempo. É isso mesmo. Quem tem um apartamento para veraneio, ele já quer economizar esse tempo. Se ele encontra alguém que faça esse serviço, ele fica, nossa, E a mega náutica feliz. é muito mais difícil de você achar um prestador de serviço. Eu falei no primeiro bloco, o Brasil ele precisa evoluir muito na náutica. A gente está muito atrás dos grandes potências do mundo. Para você achar um bom prestador de serviço e confiar nele, na náutica é muito difícil. O diferencial da Etmarine é que a gente não ganha um centavo em cima de manutenção. O nosso lucro não sai dali. Mas vocês que fazem a gestão Nós temos de toda toda a manutenção gestão própria, nós temos mecânica própria, eletricista próprio. Todos os custos são para bancar o custo da operação. Nós já temos um lucro declarado na venda e um pequeno lucro declarado na gestão. Mas no dia a dia, a gente repassa todos os custos menores que seja para o cotista. Até porque não é uma ONG, é uma empresa. A empresa Exatamente, tem que ter lucro. com certeza. Então, Mas a gente aberto, mas a gente tem entende que clareza. dá para ter lucro de forma honesta na náutica. Fazer com que é feito nos outros segmentos, na náutica também. E o mercado náutico, aquela ideia que eu falei no primeiro bloco, todo mundo acha que quem tem um barco é rico. Se você convidar uma pessoa para fazer um sofá na sua casa, é um preço. Um sofá no seu barco é 5 vezes esse preço. Sem dúvida, tanto na náutica quanto na aviação, né? Agora eu vou fazer uma pergunta bem, né? Diga lá. Quando que a conta fecha? Que fica bacana? Se uma pessoa sair mais do que 10 vezes por ano, ela já é um cliente que merece ter um barco. Nunca próprio. A conta para ter um barco próprio nunca fecha. Nunca, mas nunca mesmo. Se você sai menos do que 10 vezes por ano, eu vou contra o meu próprio negócio. Alugue. Não compre um barco e nem compre uma cota. Mas se você é um cliente que tem potencial para sair mais do que 10 vezes por ano, compre uma Já merece cota. ter uma cota. Ele se paga em 2 anos, versus o aluguel. Porque é uma situação, você pode chamar de seu, né? Sim. É uma cota, mas você pode chamar de E seu. você tem uma extensão da sua casa, o marinheiro é o mesmo, então o marinheiro conhece o seu gosto, o gosto da sua esposa, dos seus filhos. E personaliza? Tipo, eu vou Tudo. passar esse final de semana, eu quero Na que 80, fique com a eu minha vou te casa. falar um segredinho. Na 80, cada cotista quando entra tem os seus porta-retratos no barco. Adoro. É a sua casa, é uma personalização ao extremo. Equipe, ó, já gostei dessa, tá? Quando for, né, qualquer programação é essa que a gente gosta. É isso aí, vamos Muito convidar. legal. Agora, eu soube que vocês têm uma figura ilustre que faz parte já desse hall de cotistas, não é? Temos, Que bacana esse prestígio, porque fatalmente essas pessoas têm a possibilidade sim de curtir a vida com o que conseguiram, né, a de pessoa- resultado aí do seu trabalho. Um empresário bem-sucedido, o requisito tempo é o que ele menos tem. Então, quando ele começa a querer usufruir um pouco do seu dinheiro, se torna difícil você usufruir com qualidade. E nós tivemos vários artistas, estamos negociando com outros, prometo te passar em primeira mão assim que a gente fechar com mais, mas nós fechamos uma cota sim com o Zezé de Camargo na 80 Pés. Ele vai estrear o barco dele no mês que vem. Tá. Ele tem imóvel em Itapema, ele é um frequentador da nossa região. A ideia dele era comprar um barco sozinho no litoral. E as contas, de forma muito simples, mostram que comprar um barco não fecha nunca a conta. Então, como ele mora muito longe e vem muito pouco, essa opção, e é exclusiva, ele está compartilhando com mais 3 empresários. Tá? É muito exclusivo o processo para ele. Então, é um investimento de alto padrão para ele, que merece, e para a gente é um orgulho tê-lo como cotista. Não, sem dúvida, é uma figura que, né, chama atenção por onde passa, é um investidor, né? Eu Olha o acho que esse tamanho do meio barco, artístico- olha o tamanho do barco Nossa, ali. maravilhoso. São 4 suítes, 4 suítes. mais 2 quartos para tripulação, que eles com 4 camas para cada um. Esse barco é com capacidade para 26 pessoas. Qual é a autonomia? Ele tem 7 mil litros de combustível, então ele vai tranquilamente, Olivia, para Angra, sobra meio tanque ainda. Olha que benção. Talvez ele chegue até Salvador. Incrível isso. Mas a gente tem um sistema de pool, nós vamos expandir para outras unidades, então não vai ser necessário você fazer esse investimento, porque levar esse barco para Angra, Olivia, estamos falando só de combustível, elevado. 70 mil reais ida e volta. Então é muito mais fácil você ser cotista da Etmarine, por exemplo, de uma unidade, e comprar uma cota de um pool de uma embarcação nossa em outras regiões. E estando lá, você vai usufruir Você da vai ter mesma... X vezes por ano, porque quem usa balneário com frequência não vai usar Angra com frequência. Vai usar Angra esporadicamente. Então ele tem que ter uma cota para uso esporádico em outras regiões. Com essa estrutura, nós devemos chegar até Miami. Nosso planejamento é até 2024. Tá. E
Existe a possibilidade, a gente até brincou no começo e tal, de você agregar também a operação de aeronaves junto com a náutica? Sim, esse ano nós inauguramos uma holding chamada IM Share, onde a Iat Marine faz parte da holding. E ao lado da Iat Marine nós temos mais 3 empresas sendo inauguradas. A IM Car, a IM Fly e a IM Home. Cada uma com um produto específico. Em Balneário, nós vamos entregar uma novidade em breve, que são compartilhamento de carros de luxo. Não é qualquer carro, é carro realmente que é o sonho de consumo da maioria dos brasileiros. Então nós vamos poder entregar em Balneário como exclusividade no país. Nós vamos fazer compartilhamento de aeronave e compartilhamento de imóveis de alto padrão. Sempre pensando em 3 pilares: economia, conforto e segurança. Essa é a base do compartilhamento da Iat Marine e da IM Share. Que faz de verdade o entretenimento ficar prazeroso, né? Todo mundo gosta de gastar dinheiro, mas ninguém gosta de rasgar dinheiro. Gastar é diferente de rasgar. Então a gente faz com que a pessoa gaste e ao mesmo tempo ela acaba investindo. Ela não está rasgando o dinheiro dela. Como é suado, até para o próprio Zezé, quem viu aquele filme dele, Os Filhos de Francisco, como é suado fazer uma carreira. Olhar, agora parece ser fácil, mas é suado ganhar aquele dinheiro, então não é justo rasgá-lo. Claro que é, claro que é. Essa coisa também de olhar o meio artístico, né, de forma pejorativa, ele já está lá, eu, pobre mortal, estou aqui. Não é assim, né? Todo mundo tem que trabalhar para chegar onde quer chegar. Nós temos cotas, né? Olivia, que vão chegar do lado do barco do Zezé, onde ele estiver se divertindo, você vai estar do lado, tendo o mesmo prazer, que partem com uma entrada de R$29 mil e 15 parcelas de R$3.900. Eu não vou dizer que é para qualquer público, porque a gente sabe que não é qualquer um que consegue pagar R$3.900 por mês no Brasil hoje, principalmente num período que nós estamos. Mas abre um leque muito grande para o mercado. A gente tem um ticket médio que eu costumo dizer que quem hoje ganha uma renda familiar de R$20 mil pode ingressar na náutica. A náutica não é para todo mundo. Não pense que a náutica é para todo mundo. Porque aí você tem uma frustração quando entra. Mas a náutica também não é um mercado tão seleto como se imagina. Está democratizando, digamos assim. Sim, a gente está facilitando o ingresso, que é justo. Qual é a despesa, qual que é o número assim que pega mais? Assim, a manutenção mensal. Para você ter um barco sozinho, costuma-se dizer que você gasta de 10% a 20% do valor do seu barco hoje. Então, se você compra um barco de R$1 milhão sozinho, todo ano você vai gastar de 100 a 200 mil mantendo ele. É um número que assusta. Quando a pessoa compra, ela não enxerga esse número. Com o compartilhamento da Iat Marine, esse número cai para quase 80% a menos. Então, numa cota de um barco de excelente porte, que é uma 40 pés que nós temos, por exemplo, onde o investimento ele vai investir 69 mil de entrada e 15 parcelas de 7.900, e ele vai ser dono de uma embarcação italiana de 40 pés, ele vai pagar apenas 1.190 por mês para manter. Então, o pesado é comprar a cota, talvez, mas manter se torna barato conosco. Olha, Rodrigo, muitíssimo obrigada por estar aqui dividindo com a gente, né, e falando dessa possibilidade para os sonhadores aí já irem se animando, porque o verão vai chegar, né, minha gente? A pandemia, com certeza, a gente vai chegando ao finalzinho dela, estamos todos ainda nos cuidando, até agora há pouco estávamos de máscara, inclusive, eu gosto de lembrar isso, né, que aqui a gente se cuida sim, né? E para que você tenha e viva esse prazer, então você pode ainda entrar no perfil da Iat Marine, IM, né? Iat Marine. E tirar a sua dúvida, né? E quem sabe vai ser a hora da decisão. Conta pra gente, tá? E eu vou lá conhecer, tá? A embarcação e mostro pra vocês por aqui. Você está convidadíssima. Maravilha! Amanhã estarei de volta, minha gente, porque sempre tem mais convida pra você. Um grande beijo.